Graça e paz, boa noite a todos que estão aqui, todos que estão online. Tem bastante gente online hoje. Eu estava olhando ali agora no aplicativo, para a honra e glória do Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia, abra lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Conforme você for achando, vai dando um amém. Põe um fundo musical aí, Renan, por favor. Obrigado. Mateus 5. Quem aqui é feliz? Levanta a mão, deixa eu ver. Ixi. Então tá bom. Já estava achando estranho. Vamos lá, quem é feliz aqui? Amém, glória a Deus. Vira para o seu irmão do lado e fala assim: Jesus quer que você seja feliz. Ele deixou muito escrito sobre a felicidade. Deus nos deu esse presente. Como ser felizes? Vamos lá? Capítulo 5, versículo é o 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado. Vocês já me ouviram falando bastante da bem-aventurança. O que é bem-aventurado? Feliz. Então, feliz é o que tem fome e sede de justiça. Do mesmo jeito que bem-aventurados são os pobres de espírito, ou humildes de espírito, como pode estar aí na sua versão, na sua Bíblia. Só recapitulando, que a gente está nas bem-aventuranças, no caminho da felicidade. Pobre de espírito ou humilde de espírito não é pobre no sentido financeiro, porque são verdades espirituais que Jesus está trabalhando. Esse pobre ou humilde de espírito é aquela pessoa que declara para Jesus que nós mesmos não conseguimos nada pelo nosso braço ou pela nossa força, mas é tudo pelo Espírito Santo de Deus que faz na nossa vida. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, de todo o humanismo, de todo o egoísmo, e deixamos o Espírito Santo nos encher, aí sim somos pobres de espírito. Bem-aventurados que choram. Não é choro de tristeza, porque diz que é feliz. Bem-aventurados os que choram, porque entendem o quão ruim e o quão maligno é o pecado na nossa vida. Felizes são aqueles que choram quando pecam por algum motivo e entendem que aquilo foi errado e se arrependem, choram de arrependimento pelo pecado cometido. Esses são felizes. Bem-aventurados são os mansos. Manso não é aquele que aceita tudo. Manso não é aquele que qualquer coisa tá bom. Manso aqui, de novo, eu te digo, são verdades espirituais. São pessoas que têm a capacidade de declarar para o próximo o que ele declara para Deus. Vou dar um exemplo. Senhor, perdoa porque eu sou falho. Perdoa porque eu erro. Perdoa porque eu não consegui isso. Me perdoa, Senhor, porque eu pequei nisso. E muitas vezes essa pessoa também é humilde o suficiente. Olha, eu não sou perfeito. Eu erro. Vejam que essas 3 primeiras bem-aventuranças trata-se de um relacionamento com Deus. O relacionamento bíblico é interessante como a Bíblia nos relata um relacionamento. Existem 2 vertentes de relacionamento. Uma na horizontal e uma na vertical. A vertical é quando nós nos relacionamos com Deus. E a horizontal quando nós nos relacionamos com o próximo. E as 3 primeiras é com Deus.
Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e o Espírito Santo nos enche. Quando nós choramos com o pecado cometido contra Deus, porque se peca contra Deus, não contra pessoas. E mansos, porque admitem que são pecadores e que precisam de ajuda. Porém, dessa quarta em diante, Jesus não está mais tratando do relacionamento com Deus. Ele começa a tratar com o relacionamento com o próximo. E é aí que começa a ficar difícil o negócio. Porque se relacionar com Deus é você e Ele. O próximo é você e a vontade do próximo que está com você. E é aí que o negócio começa a ficar complicado, gente, complicado. É interessante porque o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha, depende de como está a sua versão, ela é uma plataforma que Jesus usou para lançar o ministério dele. Foi ali que Jesus começou a colocar alguns alicerces, pilares, fundamentos da fé cristã, de como deve ser o relacionamento de um cristão com o próximo e com Deus. Ali é o firmamento onde nós precisamos estar firmados. As bem-aventuranças, o Sermão do Monte, tem que ser o nosso alicerce, porque foi a base que Jesus deixou para as nossas vidas. É necessário que nós entendemos que essas características que Jesus deixou aqui são características de pessoas que querem viver no reino de Deus. O reino de Deus enquanto estamos aqui e o reino de Deus quando formos para lá. Essas são as características do caráter de alguém que quer viver o reino de Deus. É um tema muito importante, é uma passagem extremamente importante. Nós deveríamos gastar ou investir mais tempo em ler e entender essas preciosidades, essas pérolas que Jesus nos deixou. O caminho da felicidade. Buscamos felicidade em tanta coisa. Buscamos felicidades em pessoas, em dinheiro, em coisas, em viagens, em bens. Nós buscamos a felicidade provavelmente uma vida inteira. E muitas vezes nós não achamos, porque o que a gente às vezes acha que é felicidade é uma alegria momentânea. Porque felicidade não é aquilo que você tem num determinado momento porque você conseguiu algo maravilhoso, ou uma conquista, ou um objetivo, e é uma euforia momentânea, mas parece que daqui a pouco acaba. É igual quando você compra alguma coisa nova. Por exemplo, você for lá, gosto desse carro, quero comprar esse carro, comprei esse carro. E aí você fica alegre porque você comprou esse carro, você quer mostrar, você quer andar, você quer viajar. Daqui um mês, o carro já caiu na mesmice. É só outro carro que te leva e traz para onde você vai. Isso não é alegria. Alegria é aquele estado de espírito que você está sempre bem. Lógico, em algum momento você vai ter algumas variações, porque situações tristes acontecem. Ou seja, você tem um estado de felicidade, de gratidão por tudo que Deus te deu, mesmo com as eventualidades do nosso dia a dia e da nossa vida. Mas vamos falar do texto, vamos voltar aqui no texto. Fome e sede de justiça. O que é isso? Vamos entender primeiro o que é essa justiça. Nós estamos trabalhando desde os pobres e humildes de espírito como verdades espirituais. Então, fome e sede de justiça também não seria diferente. Aqui ele está falando de uma justiça espiritual. Ele está falando sobre a justiça do reino de Deus. Lembre-se, colocai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. É a justiça do reino de Deus. E é interessante, porque essa justiça muitas vezes a gente não entende o que ela quer dizer. Quando Jesus foi pregado na cruz, Ele fez diversas coisas pelas nossas vidas.
Mas uma delas nós chamamos de justificação. Nós fomos justificados perante Deus através de Cristo Jesus. Porque nós, sozinhos, nunca seríamos justos o suficiente para entrar na presença do Senhor Deus. Então, através de Cristo Jesus, nós fomos justificados, salvos, reconciliados e diversas outras coisas. Mas nós fomos justificados. Nós chamamos isso de uma justiça implantada. Como assim, Henry? Está ficando muito complexa essa pregação. Eu vou dar um exemplo. Olha que interessante. Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos olhou para a cara dele. Não está escrito, mas Nicodemos deve ter pensado: esse cara está doido, como que eu vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe e sair de novo? É uma nova criatura. Preste atenção. Imagine, talvez você não tenha muita experiência em plantio. Eu também não tenho, mas eu gosto de ver. E às vezes a gente vê vários vídeos na internet. Vocês já viram um enxerto? Uma árvore enxertada? Vou dar um exemplo, um negócio que eu achei fantástico que eu vi outro dia. Tinha um pé de manga, não lembro qual o tipo de manga. Manga espada, pronto. Tinha lá o pé de manga. Aí o agricultor veio, pegou um ramo, um raminho, um galinho, um brotinho, de um outro tipo de manga. Manga rosa, por exemplo. Não era isso, mas vamos usar como exemplo. Aí ele veio naquele pé daquela manga, aí ele fez um corte, e ele colocou ali aquele galho, enrolou e fez ali um procedimento. E olha que interessante, aquele broto de outra espécie de manga cresceu ali, e aquele pé começou a dar 2 tipos de manga. É um negócio interessante. Isso eu vi no vídeo. Eu já vi ao vivo um mesmo pé de limão, dá o limão Tahiti, aquele verdinho, e o limão cravo, aquele pequenininho amarelinho, o mesmo pé de limão. Era um pé enxertado. Por que eu estou dando esse exemplo? Quando você vem aqui e aceita Jesus, quando você, não só de boca para fora, mas quando você entrega a sua vida a Cristo, mas entrega totalmente, sem ressalva, sem medo, como a gente diz por aí, de cabeça. Você é justificado perante Deus. Uma nova criatura é enxertada em você. Você nasce de novo. Antes estávamos mortos em delitos, mas após aceitar Jesus, somos vivificados. O que eu quero dizer? Eu não deixei de ser eu mesmo, mas eu recebi um novo enxerto, uma nova criatura, mas a antiga continua aqui dentro. Os dois convivem juntos. E não tem como você mudar isso. Porque o velho homem continua aqui. O velho homem ou a velha mulher continua dentro de cada um de nós. Mas o novo também. E nós precisamos alimentar esse novo ser, esse novo enxerto, mais do que o antigo. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. O nosso espírito. Nós somos, da mesma maneira que Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Somos corpo, alma e espírito. O corpo é esse corpo físico aqui que a gente pode ver. A alma é a nossa mente. Se nós tivéssemos uma Bíblia em grego aqui, onde estava escrito alma, estaria escrito psique. Do quê? Psicológico. E o espírito? A velha criatura só tinha carne
e psique. O espírito estava ali, mas estava morto em delitos e pecados. Quando aceitamos a Cristo, o que vivifica? O espírito. Voltamos a ser um ser trino. E aí começa a guerra, porque alma e corpo, que Paulo chama de carne, começa a militar contra o espírito. O tronco antigo começa a brigar com o enxerto, dentro do mesmo espaço. E aí que começa o problema na nossa vida. Porque nós precisamos muitas vezes não, todas as vezes, alimentar o nosso espírito. E para alimentar o nosso espírito, nós precisamos, existem algumas regras. E uma delas é colocar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Se a gente não colocar isso em primeiro lugar, o resto não vai funcionar, gente. O resto não vai funcionar. Nós precisamos colocar isso em primeiro lugar sempre. Olha só, quando nós falamos em justiça também, quando nós fomos justificados, todos os nossos pecados foram apagados através de Cristo Jesus. Quer dizer que tudo de errado que eu fiz não existe mais? Não é isso. Entendam bem. A consequência do nosso pecado fica. É inevitável. Se você cometeu um crime e você se arrependeu, Deus perdoou. Mas o crime continuou existindo. Se a lei dos homens te apanhar, você vai pagar pelo crime que você cometeu. Deus te perdoa, mas a consequência do seu ato sempre vai existir. E isso é inevitável. Existe também o que nós chamamos de uma justiça moral. Quando nós falamos em justiça moral, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer do nosso caráter em Cristo Jesus. Quem nós somos ao longo do nosso dia, no nosso trabalho, com a nossa família, quem nós somos. Isso é a justiça moral. Porque não adianta nós sermos o varão 1000 graus de unção dentro da igreja e em casa servo do capeta. Não adianta a gente sair aí fora, postar no Facebook, no Instagram. Deus é fiel. E deixar os Satanás usar sua boca dentro do trabalho para ofender pessoas, para passar a perna, para fazer algo desonesto. Não adianta nada. O nome disso é hipocrisia. A justiça moral. E existe também a justiça social. A justiça social é a nossa justiça aqui da terra. Que eu não preciso nem comentar que só pela misericórdia do Senhor. A nossa justiça aqui da terra é a justiça que mata Cristo e solta Barrabás. A nossa justiça aqui da terra é a justiça que o inocente pode ser condenado. E a pessoa, o infrator, pode ser liberado pela justiça. A justiça aqui da terra pode ser comprada. Há interesse por detrás das pessoas e das situações, mas não a justiça de Deus. Não a justiça de Deus. O crente, nascido de novo, ele tem que ter fome e sede de todas essas justiças. Nós precisamos ter fome e sede da justiça do Senhor, que salvou nossa vida, que é a presença de Deus. Nós temos que ter fome e sede dessa justiça moral e ter uma conduta cristã correta, como homens e mulheres de Deus íntegros, corretos, irrepreensíveis em qualquer lugar, seja com alguém vendo ou sozinho. E também essa justiça social. Se o caráter de Cristo está dentro de você,
quando você vê uma injustiça, aquilo grita dentro de você. Aquilo te chateia, aquilo te deixa indignado, te deixa bravo. Você quer ir lá e tirar satisfação. Agora, se essas coisas não gritam dentro do seu coração, comece a rever algumas coisas na sua vida. Porque se Cristo está aqui dentro, o caráter dele tem que resplandecer aonde eu estiver. Não tem que, às vezes resplandece, às vezes não resplandece. Tem que resplandecer sempre e sempre e sempre. Mas é interessante que aqui ele não fala só da justiça, a gente está entendendo o que é justiça. Mas o foco aqui da história é a fome e a sede. Olha que interessante, fome e sede de justiça. Fome e sede é o algo mais básico da vida de qualquer ser humano. A criança já nasce, eu acho que já deve nascer com fome, porque ela já nasce e já vai para o peito da mãe. Todo mundo tem fome e sede todo dia. Alguns têm toda hora, alguns não, mas é algo mais básico da vida de qualquer ser humano, é a fome e a sede. E é interessante que nós temos que analisar algumas coisas assim. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Morto tem fome e sede? Quem está morto na justiça do Senhor, quem está morto em pecados e delitos, tem fome e sede de justiça? Não. Não. Por isso que eu estou dizendo, faça a sua autoanálise. As injustiças te incomodam? Se incomoda, amém por isso. Se não incomoda, comece a ponderar sobre o assunto. As pessoas mortas não têm fome. As pessoas doentes, estou falando de verdades espirituais, ok? Pessoas doentes espiritualmente, provavelmente não têm apetite espiritual. Geralmente quando a gente fica doente, salvo exceções, uma das primeiras coisas que acontece é você perde o apetite. Não quero comer, não está me descendo, o cheiro não está bom, eu não estou sentindo o cheiro. Quando você começa a recusar comida, provavelmente você está doente. Quando nós, crentes, começamos a recusar comida espiritual, quando a gente começa a recusar as coisas vindas do céu, o pão do céu, o maná do céu, é um reflexo que a nossa saúde espiritual não está 100%. É algo que a gente tem que analisar. Vamos analisar hoje o nosso contexto de igreja no Brasil. Hoje a igreja no Brasil, para não falar no mundo, mas vamos falar no Brasil, algumas, não todas, estão doentes espiritualmente. Tem igrejas muito boas por aí, mas tem algumas doentes. Por que doente? Porque estão mais preocupadas com estrutura do que com vidas. Porque estão mais preocupadas em apresentar um show gospel maravilhoso. Não que a gente tem que fazer o pior, a gente tem que fazer o melhor. Mas aonde está o foco e o coração? Estão preocupadas em fazer um show maravilhoso, mas não estão preocupadas com transformação de vidas. Estão preocupadas em encher gasofilácios, mas não estão preocupados em que as pessoas entendam a palavra do Senhor. Estão preocupadas com tudo, menos
com as ovelhas do Senhor. Igrejas doentes. E igrejas doentes gera ovelhas doentes. A criança, quando ela é pequena, ela tem aquela fase do lúdico, né? Do show, daquela coisa maravilhosa, do circo, do palhaço, sabe? Todo mundo passou por essa fase. É isso que eu estou querendo dizer. Hoje tem pessoas doentes espiritualmente que vão à igreja só para assistir um show, só para fazer contato financeiro para o seu trabalho, só para fazer uma social, só para não ficar em casa domingo à noite. Ovelhas doentes. E isso é muito sério. Isso é muito sério. São pessoas que não querem entregar a vida a Cristo verdadeiramente. Não que isso não possa mudar. E muda. Mas são pessoas que não estão procurando o dono da bênção. Eles estão procurando só a bênção. O dono é o de menos. De onde vier, veio. A falta de comida ou a escassez da comida gera problemas de saúde muito sérios. Se você comer uma comida com pouco nutriente, uma comida pobre em nutriente por muito tempo, provavelmente você vai desenvolver alguns problemas de saúde. Se você ficar uns 5 anos comendo só arroz, não tem um feijão, não tem uma carne, não tem uma salada, não tem nada, possivelmente em pouco tempo você deve estar doente. Vai faltar ferro, vai faltar proteína, vai faltar um monte de coisa aí no seu sangue. E espiritualmente é a mesma coisa. Se você começa a ir para lugares, para igrejas, não buscando o dono da bênção, mas só a bênção. Se você começa a ir para lugares onde o foco não é Cristo nem a palavra, você está comendo comida rala. Você está comendo só caldinho ralo. Não tem substância. Como diz a palavra do Senhor, leitinho espiritual. Paulo fala assim: pelo tempo que vocês estão convertidos, já era para vocês estar comendo comida sólida, mas eu estou tendo que vir aqui dar leitinho espiritual para vocês. Paulo está dando uma naquele povo. Nós temos que buscar alimento do céu. Alimento do céu, mas alimento consistente. Feijoada divina. Comida boa. Nós precisamos buscar isso na nossa vida. Pregações fracas. Gente, eu adoraria vir falar para vocês aqui. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28. Não precisa abrir não. Vamos lá. As bênçãos do Senhor correrão atrás de vós. Ó, que coisa maravilhosa. Vai correr atrás de você. O dinheiro vai correr atrás de você. A beleza vai correr atrás de você. As pessoas vão correr atrás de você. Tudo vai correr atrás de você. Aí eu venho aqui e falo, quem quer a bênção do Senhor? Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu não pergunto assim, mas você está com a vida em ordem para que as bênçãos do Senhor corram atrás de você? Ou você está com a vida de ponta cabeça? Porque se a vida estiver de ponta cabeça, as bênçãos do Senhor não vão correr atrás de você. Pode ter certeza disso. Alimento consistente. O que é alimento consistente? É aquela palavra que diz assim: arrependam-se, arrependam-se, vivam uma vida em santidade, façam o que Deus pediu para que todos nós façamos, sejais santos, porque eu sou santo. Fazer o que Jesus pediu para fazer, abandone a prostituição, abandone os erros, abandone o pecado, viva uma nova vida.
Isso é alimento consistente. Não que eu não pregue bênção, não que eu não pregue palavras suaves, não é isso. É Deus que dá a inspiração para cada culto. Mas nós temos que saber diferenciar, nós temos que ter sabedoria para identificar isso que eu estou querendo dizer. Campanha, a pastora falou que nós vamos fazer uma campanha. Vamos, mês de julho vai ser um mês abençoado. Nós vamos fazer uma campanha de cura e milagre. Cura e milagre. Agora em junho a gente vai começar já a jejuar, orar, se consagrar por essa campanha. São pregadores usadíssimos por Deus. Vai ser dia 9, 16 e 23/7. Primeiro dia, missionária Divina. Segundo dia, missionária Heloísa. E terceiro dia, Bispo Caju. Vai ser uma bênção essa campanha, eu tenho certeza. Só que a campanha aqui é que cada um de nós alcance o que está buscando. Não tem envelopinho com um voto depois. Vem aqui dar o seu melhor. Como se Deus tivesse à venda. Que você tivesse que pagar alguma coisa para Deus te abençoar. Alimento, responsabilidade, pregação da palavra. É isso que eu estou querendo dizer. E existe algo tão ruim quanto o alimento escasso. É a falta do alimento. Alimento escasso ainda é melhor do que a falta. Mas existe também a possibilidade da falta do alimento. E existe também algo que é a comida estragada. Eita, isso aí é instantâneo. Nem precisa de muito tempo para te fazer mal. É comer e vai fazer mal. Se você almoçar uma comida estragada, 2 da tarde você já está ruim. Porque você comeu comida estragada. E tem muita gente por aí servindo comida espiritual estragada. Você quer um exemplo? Pregações humanistas. Pregações que você não ouve mais o nome de Jesus em lugar nenhum. Você só escuta assim. Olha, você pode. Você faz. Você consegue. Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem força para isso. Comida estragada. Maldito o homem que confia no outro homem. Não está falando do sócio. Está falando de você confiar na sua própria força humana. Porque tudo, não adianta a gente se enganar, a gente não vamos se enganar. Nós fazemos a nossa parte. Nós acordamos cedo, todo mundo tem o seu trabalho, a sua função, a gente levanta cedo, vai trabalhar, cuida disso, tem responsabilidade. Todo mundo faz a sua parte. Mas a última palavra é do Senhor. É do Senhor. Se Deus não te der saúde para levantar, você nem levanta. Se Deus não te deu o emprego que você está e ainda mantém o emprego, nem lá você fica. Se Deus não te der a condição de fazer todas as coisas, você não faz nada. Absolutamente nada. Somos totalmente dependentes de Deus. Não adianta a gente achar que é pela nossa competência, porque até a nossa competência foi Deus que deu. Pregações que estão enaltecendo as qualidades humanas e estão esquecendo que todas elas provêm do Senhor. Comida estragada. Na internet, então, gente, tá bombando de coisa assim. Bombando de videozinho assim. Reels. Aqueles videozinhos de 1 minuto lá. De coisa estragada. Pessoas pregando umas coisas que eu vou falar para você, dá até raiva na hora. Vou desligar esse negócio porque eu não quero ver isso aqui. Uns absurdos. Esses dias me mandaram uma mensagem fazendo uma pergunta de um vídeo que eu falei assim, não, misericórdia. Era um vídeo de uma pastora falando
que era proibido fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, minha irmã, isso aí está beirando o horóscopo que ela está falando. De tão bizarro que ela estava falando. E a gente que tem seguidores, a gente está assim de seguidores, porção de seguidores. Um monte de gente sendo alimentada com coisas diferentes do Evangelho. Me responde, como que você vai ter uma saúde espiritual dessa maneira? Como que nós vamos ter uma saúde espiritual se alimentando ruim? E existe um apetite que eu não posso deixar de falar. É apetite hipócrita. Apetite de pessoas que só vêm na igreja para buscar o que Deus pode dar. E não por quem Deus é. Essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Talvez, muitos de nós tenha passado por esse apetite um dia. Talvez lá na conversão, sua vida está daquele jeito. Eu vou para a igreja para ver se Deus me restitui tudo. Talvez você já tenha passado por isso. Mas ao longo da sua caminhada, né, quando você deixar de tomar o leitinho espiritual e passar a ter uma comida um pouquinho mais de substância, você entende que você não tem que estar na igreja por isso. Mas você tem que estar na igreja por quem Deus é na sua vida e não pelo que Deus pode fazer na sua vida. Nós temos que estar na igreja não para receber um culto ou uma bênção. Nós temos que estar na igreja para prestar um culto ao Senhor. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Nós estamos aqui porque nós precisamos tirar um momento, pelo menos um momento da nossa semana para Deus. Embora às vezes precisávamos de mais. Assim como o alimento. Se você comer uma vez por semana, vai ser um belo jejum, hein? Vai ter gente desmaiando aí de fome, rapidinho. Da mesma maneira que nós nos alimentamos todos os dias, 3 vezes, 4 vezes por dia, que seja, nós precisamos nos alimentar das coisas de Deus também na mesma frequência, na mesma intensidade. E alimento bom, alimento com vitamina do céu, alimento que venha suprir as nossas necessidades. E que alimentos são esses? Oração, leitura da palavra, jejum. Nós precisamos muitas vezes fazer o nosso devocional, gente, todo dia de manhã ou à noite. Cada um tem o seu horário, cada um tem a sua rotina, mas faça. Minha vida é muito corrida. Baixa o aplicativo da Bíblia no celular, tem um versículo lá por dia, todo dia um diferente, com uma explicaçãozinha embaixo. Olha que coisa fácil. Lê aquilo, medita na palavra, tira alguns minutinhos de oração. Olha, o seu devocional está feito. Nem foi tão difícil assim. 5 minutos, 10 minutos. Nós precisamos buscar Jesus na nossa vida como uma maneira, como uma fome que talvez a gente nunca tenha sentido. Nós, brasileiros, de uma maneira geral, nós não sabemos o que é fome. A gente sabe o que é vontade de comer. Vontade de comer todo mundo sabe. Hoje é meio-dia, minha barriga está começando a roncar. A gente fala que está com fome, né? E a gente vai almoçar. Agora, fome, poucas pessoas sabem o que é. Uma vez eu vi uma reportagem de alguns judeus que passaram pelo Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E muitos deles ficaram naqueles campos de concentração ali. E ali eles viram das mais diversas atrocidades. Câmara de gás, execução e todas as barbaridades que você pode imaginar. E o testemunho desse judeu era o seguinte: o que a gente menos falava e o que menos importava era a câmara de gás, eram as mortes, eram os bens. O que a gente mais falava era onde
a gente vai conseguir alimento hoje. A fome é pior do que a morte. Fome mesmo. Na década de 90, a Coreia do Norte já estava nesse regime que ela está. E saiu uma reportagem aqui no Brasil que eles estavam com um problema sanitário gravíssimo. Gravíssimo. A fome era tão grande naquele país, mas tão grande, que eles estavam comendo seus próprios cadáveres. Isso é fome. É aquela fome que você sabe que se você não comer, você vai morrer. Quando nós tivermos esse tipo de fome por Deus, pelas coisas de Deus, meus irmãos, a gente vai ser pobre de espírito, a gente vai ser manso, a gente vai chorar na presença do Senhor, as coisas vão mudar, a gente vai ter fome e sede de justiça, as coisas vão começar a acontecer, a sua vida vai mudar, até as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Mas quando nós entendemos que é necessário ter esse tipo de fome, esse tipo de sede por Jesus Cristo, não é uma fomezinha não, uma vontade de comer, é como se fosse, se você não comer agora eu morro. É aquela fome de quem já está há 15, 20, 30 dias sem comer nada. É possível viver 30 dias sem comer? Sim, com certeza. Com certeza. Vou falar algo para vocês. Vou falar de medicina, tá? Se você tiver 12 quilos de gordura no seu corpo, todo mundo tem 12 quilos de gordura no corpo, de uma maneira geral. Você pode sobreviver 40 dias sem comer nada, com esses 12 quilos de gordura. Não sem beber água, sem comer. São coisas totalmente diferentes. Ou seja, acho que eu consigo viver uns 60, 90 dias sem comer tranquilamente. Só pelo que eu tenho guardado aqui. Irmãos, minhas irmãs, quando nós tivermos esse tipo de fome e sede por Jesus Cristo, Ele vai nos fartar. Não é de comida, arroz e feijão, é de comida do céu. É de alegria, é de fartura na presença de Deus. É na fartura do Espírito Santo, é no consolo, é no auxílio, é no suporte que o Espírito Santo dá. Eu espero que ninguém precise chegar a esse ponto de fome para buscar o Senhor. Do fundo do coração eu espero que não. Coloque a mão na consciência nessa noite. Faça uma autoanálise da sua vida, da sua condição perante Deus. Você já se esvaziou perante o Senhor? Quando você comete um pecado, aquilo te incomoda ou não incomoda mais? Passa batido na sua vida. Você confessa os seus pecados perante o Senhor? Não espere o Senhor secar a fonte de alimento, para que você venha passar privações, para que você possa voltar ao primeiro amor. Voltar a se derramar na presença do Senhor. Não deixe. Porque o mais importante para Deus, gente, o mais importante para Deus não é a nossa saúde, não é o nosso dinheiro, não é ter carro, casa, apartamento. O mais importante para Deus não é isso. O mais importante para Deus é te salvar. Não adianta Deus te dar uma vida de rei e você ir para o inferno. A prioridade do nosso Senhor é a salvação. E Ele fará de tudo para salvar a todos. Alguns não vão querer,
mas Ele fará de tudo. Se precisar te deixar na privação para que você seja salvo, Ele deixa. E o nome disso ainda é amor. Não é raiva, nem ódio, nem a ira de Deus. É amor, porque Ele quer te salvar. Ele quer você do lado dele a eternidade. Posso ouvir um amém por isso? Gente, Deus é tão bom. Eu sei que a palavra é pesada, eu sei. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos orienta antes das coisas acontecerem. É que às vezes a gente não ouve, né? A gente não dá ouvido, deixa o negócio correr solto. É tempo de nos voltarmos ao Evangelho verdadeiro. Lá na carta a Timóteo, diz que nos últimos tempos, as pessoas quando ouvissem essa doutrina, ia ter comichão no ouvido. Ai, essa palavra. Vivemos esses dias. Vivemos o dia que palavra de correção não dá ibope. Agora palavra de bênção dá mais curtida do que não sei o quê. São os tempos que nós vivemos. Estamos nos últimos tempos. Jesus está às portas. Só não vê quem não quer. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Você vê a investida de Satanás muito forte sobre a igreja, sobre a vida das pessoas, sobre a vida das crianças. Então, nem se fala. As crianças, coitadas, estão sendo bombardeadas. O rolo compressor de Satanás está querendo passar por cima das crianças assim todos os dias. É na escola, é na TV, é no desenho, é nos livros, em tudo, absolutamente tudo. Tudo. Se nós não tomarmos cuidado, descuidar um pouquinho, as crianças se desviam. Porque elas estão sendo bombardeadas de falsas informações, fake news, direto do inferno, heresias. E nós, como adultos, precisamos estar, olho aberto. Olho aberto. Mas não é só o olho, esse olho aqui de enxergar. Nós precisamos estar de coração aberto para que o Espírito Santo nos guie, nos fale, nos mostre. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Se você ler o Sermão do Monte inteiro, e depois você pode ler na sua casa, gente, Mateus 5, 6 e 7. Lê devagar, meditando, lê com a família, ou lê sozinho, enfim. E você vai ver coisas ali maravilhosas. Só que todas essas coisas só fazem sentido se o Espírito Santo habita na sua vida. E se você dá lugar para esse Espírito Santo agir na sua vida. Senão essas coisas não fazem o menor sentido. Qual o sentido de você tomar um tapa na cara e você virar a outra para tomar um tapa na outra? O menor sentido. A não ser que o Espírito Santo esteja em você. Que essa mansidão aqui da bem-aventurança esteja em você. Senão isso não faz o menor sentido. Se alguém te processar e levar a sua blusa embora no frio, dá a blusa, dá a camisa, dá o que você tiver para ela levar. Isso não faz o menor sentido, a não ser que o Espírito Santo esteja com você. Sem a direção do Espírito Santo, nem isso aqui faz sentido. Isso aqui só faz sentido quando o Espírito Santo está dentro de cada um. O autor do livro. Eu não ia falar isso, mas o assunto começou a andar, então vamos lá. Hoje, dia 28 de maio, comemora-se o dia de Pentecostes. Ó, que chique. Dia de Pentecostes. Todo mundo já leu Atos 2, as línguas como de fogo,
em cima dos apóstolos, e ali o dom de línguas, Pedro pregando, 3.000 convertidos, todo mundo conhece a história. E esse dia de Pentecostes, aqui da Bíblia, de Atos 2, era um dia como hoje, 50 dias após a Páscoa judaica, não a nossa, a judaica, ok? Que estaria dando hoje. Não estou falando isso para que hoje seja feriado santo, não é isso, hoje é um dia como qualquer outro dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a partir daquele dia lá de Atos 2, olha que bênção, gente, olha que bênção. Como funcionava no Antigo Testamento? O profeta disse: o Espírito do Senhor veio sobre mim. E aí ele profetizava. Você vê que era um negócio pontual. Acontecia aqui, depois acontecia ali, e assim por diante. A partir do Pentecostes de Atos 2, o Espírito foi derramado com abundância. Em todos que buscam, em todos que se esforçam para ter intimidade com Ele. Nós vivemos essa época maravilhosa e gloriosa, onde nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, e a gente não aproveita essa bênção, essa dádiva divina para as nossas vidas. Muitas vezes por não saber ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Nós devemos buscar a presença do Espírito Santo como aquela fome daquele povo lá na guerra. Nós devemos buscar a presença do Espírito Santo como a coisa mais importante da nossa vida. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo como se a nossa vida dependesse disso. Como se a nossa vida dependesse disso. Porque o Espírito Santo fala aos nossos corações. Não em voz audível, muitas vezes, mas fala como um testemunho interior, como um pensamento, como uma motivação de fazer algo. E quanto mais nós damos lugar, vocês já viram essa expressão no meio dos crentes? Dá lugar vaso. Quanto mais lugar você dá para esse agir do Espírito Santo, mais ele age. Não ache que a sua experiência com Deus vai começar assim. Deus falando para você: vai lá, põe a mão no defunto que ele vai ressuscitar. As experiências com Deus começam pequenininha, pequenas coisas. Acontece alguma coisa no trânsito, você já fica bravo com o abençoado que te fechou ali, já quer xingar, aí algo dentro de você fala assim: fala isso não. É o agir do Espírito Santo. Se você dá ouvidos àquela voz que diz: não faz isso não, passou na primeira fase, começa a vir coisas maiores, e maiores, e maiores. Seja fiel no pouco, e eu vos serei fiel no muito. Isso não cabe só a dinheiro, cabe a todas as circunstâncias. Seja fiel em ouvir, dar ouvidos e seguir a voz do Espírito Santo nas pequeninas coisas. E devagar, você vai crescendo até as grandes coisas. Nossa fé precisa ser como um grão de mostarda. Não do tamanho, como um grão de mostarda, que é o menor das sementes. Mas quando plantado, vira uma bela de uma árvore. O que isso significa? Que a nossa fé, que às vezes começa pequenininha, a gente precisa plantar, ir regando, cuidando, adubando, até que se torne uma fé frondosa e grande. Busque o Espírito Santo na sua vida. Mas eu já sou batizado no Espírito Santo. Busque então mais intimidade. Busque mais intimidade com esse Espírito Santo. E você vai ver, grandes coisas vão acontecer na sua vida.